Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI. Hoje, antes de começar, e para nós não nos esquecermos, se estiverem a ver este podcast, já sabem que podem subscrever o nosso canal do YouTube e seguirem-nos também no Spotify e no LinkedIn. Nós hoje temos um episódio cujo tema é um tema fantástico. A tragédia do mediano na era da inteligência artificial. É isto que nós hoje vamos falar e para isso temos connosco um convidado especial, o Ivo Bernardo, co-founder e senior data scientist da Dare Data, uma das empresas de IA que mais cresce em Portugal. E por isso nós vamos neste podcast falar de um tema que raramente aparece nos headlines, mas que no fundo separa quem usa IA de quem apenas é, vamos dizer, usado por ela. Ou seja, uso responsável, pensamento crítico e liderança no mundo probabilístico. Aliás, nós vamos falar tanto não só desta tragédia do mediano na era da IA, mas também do erro de tratar sistemas probabilísticos como se fossem determinísticos e, portanto, como é que nós vamos então poder liderar melhor e não pior com IA no dia-a-dia. Portanto, Ivo, se então, muito bem-vindo. E para quem nos está a ver ou ouvir, portanto, nós temos um público que, de facto, operacionaliza e executa IA, mas não só, temos pessoas de negócios, pessoas de marketing, entre outros, que não são data scientists como tu, portanto, nativamente não são técnicas, não são de uma área técnica. Portanto, como é que tu, no fundo, explicarias a alguém fora deste mundo técnico o que realmente então faz um data scientist, imagina, na vida real, longe deste type da IA? Ou seja, qual é a importância deste papel e como é que depois, no fundo, ele hoje ganha esta preponderância neste contexto da IA? Olha, muito obrigado, Marcos, Pedro, muito obrigado pelo vosso convite para estar aqui, para poder falar um bocadinho destes tópicos que tanto me apaixonam e espero que seja uma conversa interessante e produtiva também para os vossos ouvintes. Vou tentar não ser um tecnicista, vou tentar estar um pouco mais alto nível naquilo que é esta conversa de inteligência artificial, até porque pela vantagem daquilo que está a acontecer hoje no mundo, já há muito mais abertura para ser menos tecnicista e falarmos um bocadinho mais alto nível, ou seja, isto já se espalhou pela sociedade de uma forma como não se tinha espalhado há 5 ou 10 anos. E eu começo um pouco por esse pensamento para dizer que aquilo que um data scientist faz, já o faz há muito tempo de uma forma muito semelhante, ou seja, é uma capacidade de pegar em dados, massajá-los da melhor maneira, de forma a tomar melhores decisões. Muitas vezes este massajar pode ser mal feito e toma-se más decisões com base nisso, mas maioritariamente o trabalho do data scientist é tentar massajar os dados, trabalhá-los para tirar conclusões que sejam produtivas e que sejam certas naquilo que é o objetivo das organizações. Portanto, no global é isto que faz um data scientist. Pega em dados, usa programação, tecnologia, dashboards, tudo o que sejam coisas que estão ao nosso alcance técnico para conseguir ajudar na tomada de decisão, no fundo, não é nada mais do que isto. E já faz isto desde um termo que se usa já há muitos anos, não faz isto desde que o ChatGPT apareceu, já faz isto desde um termo chamado data mining, que é um termo que hoje em dia é arcaico, ninguém usa, mas é um termo que é quase, qualquer dia vai ser escrito com letras romanas, não é? Porque é tão arcaico que é, que já não é sexy como inteligência artificial, mas a verdade é que esta área já existe há mais de 50 anos, a área de modelação de sistemas inteligentes ou sistemas que são semelhantes àquilo que é o processamento ou o pensamento e criatividade humana, digamos assim, tentar simular esta parte de inteligência humana. Depois podemos discutir se há uma simulação igual ou não, mas isto depois já deixo para mais para a frente. Mas que, no fundo, tentam fazer esta simulação de uma determinada inteligência de forma automática, tecnológica, usando computadores. Boa. E olha uma coisa, e tu que trabalhas diariamente com empresas, portanto, com estes temas, vamos chamar complexos, no fundo, uma vez que falamos de inteligência, quais é que são os mal-entendidos que tu vês sobre aquilo que de facto é inteligência artificial? Ou imagina, quando tens um briefing de um cliente, quais é que são as misconceptions que no fundo vêm do outro lado? Olha, é muito engraçado, porque temos os dois extremos. As misconceptions caem nos dois extremos. Um são as pessoas que acreditam que a inteligência artificial acerta 100% das vezes, o que por default não acontece, nunca irá acontecer. Pela base do tipo destes algoritmos e da forma como estes algoritmos trabalham, há sempre uma percentagem de erro. Todas as previsões têm um erro, as únicas previsões que não têm erro são aquelas que já aconteceram, mas essas é fácil, não é? Portanto, essas é fácil de adivinhar, já aconteceram no passado e prever o passado é muito fácil. Portanto, se estes modelos são com base em previsões, são com base em probabilidades, vão ter sempre erro. E há muita gente, principalmente agora, que tem um bocado aquela ideia que a inteligência artificial não erra, não tem capacidade de errar,
não tem, tudo o que vai dizer está certo, isto tem consequências na sociedade, por exemplo, pessoas assumirem qualquer coisa que leem na internet, já acontecia com a internet normal, com a internet que é potenciada pela inteligência artificial ainda pior, que é lerem uma coisa e não terem sentido crítico para perceber será que isto é mesmo verdade ou não, portanto, se é uma inteligência artificial que me está a dizer, eu devo assumir sempre como certo. Isso é a maior misconception, é que a inteligência artificial não tem erro. Vai ter sempre, porque naturalmente o mundo é feito destas probabilidades em que é impossível adivinhar o futuro com 100% de certeza. E a segunda é o outro extremo, é que a inteligência artificial, no estado em que está e como está a evoluir, não vai Nem acrescentar serve para nada. Ou organização. vai dar cabo de tudo, não é? Vai dar cabo de tudo ou não vai acrescentar nada à minha organização. É tipo, não, eu fiz aqui umas experiências com a inteligência artificial, fez 90% bem e 10% mal, e eu já não acredito em nada disto e acho que isto não vai solucionar absolutamente nada. Portanto, essas são as duas maiores misconceptions. A verdade é que, como quase em tudo, no meio está a virtude. É uma tecnologia altamente poderosa, é uma tecnologia com uma grande capacidade de mudar aquilo que são as organizações e aquilo que é a sociedade, com vários riscos associados, mas também com muitos benefícios associados. E é preciso ter uma abordagem científica e racional à tecnologia e não propriamente emocional face àquilo que a tecnologia não é. Portanto, acho que estas são as duas misconceptions que tenho encontrado. E é interessante, Ivo, até relativamente à primeira que tu referias, de as pessoas Uhum. acreditarem que a IA está a 100% certa, porque na verdade nós temos uma semântica que faz com que nós, na verdade, até possamos estar literalmente a sentir que estamos a falar com outro ser humano, não é? Ou seja, precisamente por aquilo que é a linguagem natural, onde tu te expressas, seja em que idioma for, e vais sempre ter uma resposta. Nós tivemos, eu por acaso lembro que acho que foi num último podcast que tivemos e demos aquele exemplo daquela imagem da pessoa que pergunta a um LLM se pode ou não comer cogumelos, porque não sabe se eles são venenosos, os come, e depois está numa cama do hospital e vira-se para o LLM e diz, olha, então afinal os cogumelos eles eram venenosos. E o LLM diz, estás 100% certo. Mas antes não o disse. Não é? Portanto, sempre este pensamento crítico, que é algo que nós temos aqui falado bastante. E se calhar fazendo então aqui a passagem para um tema que se calhar também temos aqui como central, que é então, o que é esta tragédia do mediano? Não é? Ou seja, e até porque tu agora falaste de dois extremos, não é? Então, se calhar, nenhum desses extremos pode ser, se calhar, o local onde nós queremos estar. Por outro lado, temos também este desafio que é o que é esta performance mediana? Ou seja, o que é que significa isto no contexto da IA e porquê é que pode ser um risco de facto real e não apenas isso teórico? Sim, olha, eu vejo isto muito por dar aulas, eu dou aulas a alunos de 18, 19 anos na universidade, portanto eu já dou aulas há cerca de 4, 5 anos, portanto dava aulas antes do ChatGPT se disseminar a sério na sociedade e outras tecnologias, portanto não só ChatGPT, e vejo agora os alunos que já são AI native, ou seja, já saíram do secundário com estas tecnologias de inteligência artificial. E aquilo que estou cada vez mais a notar é que se no passado as pessoas que eram medianas, e não estou a dizer isto com desprimor nenhum, é simplesmente eram pessoas que eram medianas, ou seja, todos nós tínhamos estes colegas de curso, se calhar nós até éramos medianos em certas partes do nosso curso e na parte do nosso percurso académico. Eu próprio fui uma pessoa mediana durante bastante tempo enquanto estava a estudar, e portanto havia esta questão de se eu tivesse uma performance relativamente mediana, eu, com um curso superior, eu conseguia ter uma vida relativamente estável financeiramente, conseguia criar uma família financeiramente estável, de forma financeiramente estável, não tinha grandes problemas a nível de vida, digamos, para o futuro, a nível financeiro, ou não estava apertado financeiramente. O meu skill era necessário de alguma forma, e o meu skill cognitivo e o meu trabalho do conhecimento era necessário para o futuro. E hoje em dia eu tenho dúvidas que esse mediano seja suficiente simplesmente porque ele não existe, essa skill mediana, porque as pessoas a usarem estas tecnologias, parece-me que a sociedade está a ir para dois caminhos completamente diferentes. E há um lado que vai ter os vencedores, e esses vencedores vão conseguir apreender grande parte daquilo que é o valor criado pela sociedade com esta tecnologia, e há um lado que vai ter esses tais perdedores que estão a ser subjugados à inteligência artificial, ou neste caso estão a utilizar a inteligência artificial de uma forma pouco crítica, ou quase como uma muleta de pensamento, até digamos uma cadeira de rodas do pensamento. Eu tenho alunos que, se não percebem um conceito, há duas formas de fazer isto. Uma delas é, eu vou pegar na inteligência artificial e vou debater com a inteligência artificial para me explicar este conceito. Vamos pegar num conceito
de ciência de dados, sei lá, eu não percebo modelos de clustering. Eu posso fazer duas coisas quando vou entregar um trabalho de clustering. Eu posso ir à inteligência artificial e dizer assim, olha, eu não estou a perceber o que é este algoritmo de aglomeração hierárquica. Podes-me explicar um bocadinho melhor como é que é este algoritmo, como é que eu posso fazer, que testes é que eu posso fazer, por exemplo, em Python para perceber melhor isto. Tenho aqui algumas perguntas de follow-up e gostava mesmo de compreender como é que este algoritmo funciona. E isto é a maneira boa de utilizar a inteligência artificial. Estou a manter o meu sentido crítico, estou a apreender conhecimento e a criar ligações nos meus neurónios e estou a usar a inteligência artificial para me dar uma coisa que é ótima, que é uma capacidade de ter quase um personal teacher só para mim, para me ajudar a explicar as coisas de forma mais rápida e, pois, isto é um monte de vantagens. Por exemplo, as pessoas muitas vezes podem não me perguntar coisas por vergonha a outros seres humanos, enquanto com a inteligência artificial isso não acontece. Portanto, esse parâmetro da vergonha desaparece, eu posso perguntar diretamente, não tenho muita vergonha de perguntar coisas ao chat GPT. Isso é muito benéfico, ajuda muito na educação e na melhoria, digamos, daquilo que é a aprendizagem. Mas depois, no outro lado, temos as pessoas que, faz-me este trabalho sobre clustering, está aqui o dataset e eu quero este trabalho o mais rapidamente possível. Está feito. E entrego o trabalho, percebo absolutamente zero daquilo que entreguei. E hoje em dia há esta divisão completa. Portanto, não há nada no meio, não há pessoas que não usam, não há pessoas ou alunos que usam de outra maneira porque só usam destas duas maneiras. Ou deixo que a inteligência artificial faça completamente tudo aquilo que eu estou a querer aprender, ou então uso-a de uma maneira a aumentar aquilo que é o meu raciocínio. E isto é uma tragédia em vários sentidos, ou seja, porque esta divisão vai se refletir mais à frente na sociedade. Aquilo que estamos a ver hoje em dia nas academias, depois reflete-se mais à frente naquilo que são as qualidades dos profissionais, no facto de grande parte das pessoas que estão a ir para este segundo caminho não terem um modo de vida estável, porque possivelmente os skills que estão a treinar não são usados economicamente e, portanto, isso traz toda uma componente de problemas bastante grande. Espero que tenha sido clara esta divisão e não tenha derivado muito. Ivo, e é engraçado, por acaso eu acabei de publicar hoje de manhã um artigo no LinkedIn, porque isso, tu tocaste na ferida, porque isso depois todo o sistema de educação é transversal, não é? E a tudo. E realmente nós continuamos com um sistema que é pós-primeira Revolução Industrial. O sistema é o mesmo, não muda, isto é, reforçando até um bocadinho e pedindo também a tua opinião. Tu focaste muito nos alunos, e bem, mas a própria escola, seja ela a secundária, não sei se ainda chama secundária, pronto, ou o ensino superior, efetivamente são as próprias escolas, e aqui meto privadas, públicas, são as próprias escolas que não estão preparadas, nem alertadas para essa mediania que estás a falar, não é? Mas nem estão preparadas para sair daí, não é? E há aqui um paradoxo, mas eu também, por muitas voltas que dê, eu não sei como é que se vai sair daqui ou antes. Temos que o assimilar com toda a naturalidade, que é, ironicamente, quanto maior a carga de tecnologia de IA tivermos, até mais humanos vamos ser, porque mais conseguimos desempenhar tarefas, não é? Que nos levam para a parte humana. E desculpa o termo, eu faço parte de uma geração que lambia papel, quer dizer, não é? Estava ali constantemente a ter que memorizar, a ter que ler, e realmente hoje o ensino pode ser muito mais humanizado. O tal paradoxo é que a tecnologia pode nos trazer essa humanização. Agora, não achas que a escola, e a escola, ao fim e ao cabo, somos todos nós, mas que a escola não tem mais culpa até com os próprios alunos? Olha, isso é uma pergunta que se calhar dava para outro podcast todo. Vou falar só de educação. Mas acho que tenho uma opinião formada no sentido da parte da escola, mas principalmente na parte da disseminação daquilo que é a inteligência artificial para os próprios educadores, para os pais. Porque eu acho que esta parte vai ser muito importante, cada vez mais importante neste sentido crítico do futuro. E não ontem estava a falar com uma pessoa que me explicava como é que usava o chat GPT ou como é que ensinava os filhos a usar o chat GPT da melhor maneira. O que é um papel que eu não sei se a escola consegue ter a capacidade total de fazer este ensino que não esteja em casa. Isto depois abre outras discussões, ou seja, abre outras conversas de como é que isto ainda se afunila mais, ou seja, o meu receio é que depois cada vez há mais um afunilar de
pessoas mais instruídas acabam por conseguir passar melhores valores e melhores formas de utilizar estas tecnologias aos seus próprios filhos e começamos a clivar cada vez mais a sociedade. Voltando à escola, eu acho que a escola tem principalmente eu acho que tem de mudar fundamentalmente para os professores passarem a ser tutores, ou seja, cada vez mais tutores. Grande parte do conteúdo que ensinam é disponível de uma forma bastante aberta hoje em dia. Portanto, os factos são disponíveis de uma forma bastante aberta. O que as inteligências artificiais não conseguem ensinar é o pensamento crítico, é a forma de o que é correto e o que é errado, é a forma de pensar sobre quais é que são os impactos das nossas ações sem serem numa vertente matemática ou estatística, porque a verdade é que a inteligência artificial responde sempre de uma forma mecânica, matemática, estatística. Portanto, toda esta componente relativa à empatia e à emoção humana tem um impacto muito grande na educação, ou seja, é um impacto muito grande na educação. Todos nós nos lembramos dos professores que foram marcantes para nós de alguma maneira, que nos fizeram crescer pessoalmente. É muito engraçado por e aí vai em linha com aquilo que estava a dizer, que é, os professores mais marcantes para nós foram aqueles que nos fizeram crescer enquanto pessoa. Não foram aqueles, quando falamos eu tive um professor muito bom de matemática, normalmente nós estamos a dizer um professor que era muito competente em matemática, que sabia muito matemática. Era o professor que sabia melhor explicar matemática e que sabia melhor criar uma relação humana comigo. Normalmente é isto que nos impacta. E, portanto, a escola tem de começar a assumir que parte dos conceitos que dá são abertos de forma quase unânime na internet. Há muito conteúdo muito bom na internet que pode ajudar os alunos a aprender melhor e que o foco daquilo que é um professor é ser um tutor, é ser alguém que ajuda, guia o aluno nas melhores decisões, na tomada de decisão, e eu acho que temos de começar a preparar quase todas as pessoas a serem gestores, ou seja, porque na realidade a gestão é o skill do futuro, parecendo um bocadinho parecendo um bocadinho contraproducente, mas a verdade é essa, porque no futuro nós vamos trabalhar enquanto humanos no centro com inteligências artificiais e outras pessoas a gerir várias coisas à nossa volta. Vamos deixar de ser nós a ser o executador da tarefa. Somos nós os executadores de várias tecnologias que executam a tarefa. E essa capacidade de gestão é uma coisa que se começa a treinar desde cedo. Por isso é que eu até acho que as escolas deviam começar cada vez mais desde cedo a introduzir os temas da inteligência artificial e do uso da tecnologia desde muito cedo e como uma base, como se estivéssemos a falar de matemática, de português, de filosofia, portanto, das bases básicas de ensino. Estavas a dizer uma coisa, eu lembrei-me agora de uma frase, já com 40 anos, para aí, pelo menos eu li há 40 anos atrás, mas era um dos fundadores da pedagogia em Portugal, um senhor chamado Sebastião da Gama, e ele dizia, o meu melhor professor de inglês, já não sei se ele dizia inglês ou português, mas ele, vamos imaginar que era inglês, o meu melhor professor de inglês não sabia nada de inglês, não é? E isso reflete muito aquilo que estavas a dizer e realmente é uma porta aberta para tudo isso que estávamos aqui a conversar. Muito bem. Sim, é um tema que dá pano para mangas, o tema disso. Porque a verdade é que e estou a dar aqui estas soluções como se fosse super fácil, mas a verdade é que é um tema complexo, muito complexo para resolver e que possivelmente vamos ter que tentá-lo resolver de uma forma mais rápida do que fizemos com as redes sociais. Isso é uma coisa certa, porque as redes sociais, o que introduziu na educação e que introduziu no cérebro humano foi uma experiência em larga escala que acho que agora estamos a assumir que não foi muito bem feito. Certo. Até deixa-me dar lembra ao Marcos, desculpa lá, até me lembrei agora de outra coisa que já temos falado aqui, que é a questão, porque realmente tu ao dizeres criámos ao fim e ao cabo dois extremos, isso realmente o nosso desafio vai ser muito maior, porque é a questão entre a criatividade e a imaginação, não é? Quando nós vamos para a criatividade, a inteligência artificial é criativa, porque grande parte do processo de inovação e de criatividade pode estar ligado à inteligência artificial. O que é que ela não consegue chegar lá? Só que isto é muito mais exigente para nós. É ter imaginação, porque a imaginação obriga, não é? Uma construção de uma imagem que nasce no teu interior, a partir do nada, não está correto só portanto, nós seres humanos vamos ter um grau de exigência muito maior. É que ser criativo é uma coisa que não chega. Não é? Há um estudo agora que saiu ainda a semana passada ou há 2 semanas.
Eu acho que até quando venho a estes podcasts eu gostava que existissem tabletas que era a dizer isto é só a minha opinião ou alguém estudou isto a sério, que antes de eu dizer qualquer coisa. E tudo aquilo que eu disse até agora, maioritariamente foi opinião, mas alguém estudou isto a sério, portanto há bastante confiança naquilo que vou dizer. Saiu um estudo agora recentemente em que mostra que a inteligência artificial é mais criativa do que o humano mediano, mas é muito pior do que os melhores criativos. Ou seja, isto é muito interessante, porque vai muito em linha com aquilo que estavas a dizer, Pedro, que é o humano, para conseguir superar a inteligência artificial, tem que ser extraordinariamente criativo. E isso põe aqui em causa, se calhar, muitos alicerces da sociedade. Porque os mais criativos continuam mais criativos. E é um problema de contexto, que é tu não consegues tirar exatamente o contexto que tu tens de uma IA ou de um LLM, até pela ausência de contexto que ele tem e de dados, porque não tens dados do mundo real e do offline. E essa é uma das grandes evoluções que teremos nos próximos anos, é precisamente tu teres uma contextualização 360 para que, de facto, uma IA possa acolher toda esta informação e então aí sim ir para desempenhos superiores. Mas sim, o meu ponto aqui até nem era esse, era mais sobre algo que referias há bocado, e que é aquilo que pode ou não ser a assimetria que nós hoje podemos estar, ou fosse que podemos estar a cavar, entre quem, na verdade, utiliza a tecnologia de forma assertiva e quem não o faz. Ou seja, por exemplo, alguém que, se calhar, e sendo um pouco provocador, nascesse nos Estados Unidos, tem um determinado mindset, se calhar, para empreender, e se calhar alguém que nasce num país que não seja os Estados Unidos, vou colocar as coisas desta forma, se calhar não tem o mesmo mindset. Mas a verdade é que hoje o mindset muda e o foco pode estar aí, mas as ferramentas elas não mudam, elas são as mesmas. Porque tu podes estar em Silicon Valley, mas o que vai fazer a diferença de tu estares em Silicon Valley não são as ferramentas, porque tu vais estar em Portugal e vais ter exatamente as mesmas ferramentas. O que muda é o tal contexto que estávamos a falar agora. As pessoas com quem tu estás, o mindset que elas te incutem, ou seja, como é que tu vês isto a evoluir nos próximos anos? Acreditas, por um lado, esta tecnologia como um meio para um fim pode, por um lado, diminuir esta assimetria, ou, por outro lado, quem estiver no contexto adequado ainda vai aumentar ainda mais essa assimetria? Vai. Acho que esse é o grande risco, é que as assimetrias em qualquer um dos campos se afunilem ainda mais. Aliás, vemos isto, se pegarmos em qualquer campo, seja campo de distribuição de riqueza, seja campo de retorno de mercado acionista, seja campo de educação e melhoria da educação, os fossos estão-se cada vez mais a afunilar. Ou seja, a diferença entre os haves e os have-nots é cada vez maior em qualquer um destes campos. Uma tecnologia como a inteligência artificial só vai levar a que estes campos se entrincheirem ainda mais. Ou seja, cada vez mais existe esta clivagem que leva a todo um enorme número de problemas sociais e políticos que ainda não estamos a prever. Principalmente, juntando isso, esta mescla toda de assimetria e desigualdade, este caldeirão geopolítico em que vivemos hoje não pode dar não pode dar bom resultado, infelizmente. A realidade é essa, é que o momento em que estamos é um momento extremamente tenso, a nível até de ciclo económico e ciclo político e ciclo geopolítico. É um momento extremamente tenso, em que nós vimos ao longo da história sempre estes ciclos de nascimento de impérios e de decadência de impérios, e depois podemos argumentar se existe uma decadência de império daquilo que os Estados Unidos se apresentavam para o mundo, mas isso depois são outras coisas. Mas a verdade é que estes pontos estão todos ligados, ou seja, muitas vezes as pessoas assumem. Gosto sempre daquela frase quando as pessoas dizem eu não sou muito político. Isso não tem nada a ver. A política não é uma coisa, não é um fenómeno isolado por si só. É apenas uma representação daquilo que são os outros campos da sociedade, incluindo tecnologia, economia, história, filosofia, o que seja. E hoje em dia, a inteligência artificial é só um acelerador que vem dar ainda mais esta questão da separação e da clivagem entre os haves e have-nots, que no passado, sempre que esta clivagem se esticou demasiado, acabou em revolução, em guerra e em coisas que não são boas para ninguém. Portanto, esse risco existe. E a verdade é que o melhor que nós temos a fazer, e aquilo que eu tento fazer, seja enquanto educador, seja enquanto profissional desta área, é tentar fazer com que esta diferença seja menor, seja nas organizações. Tenho muitas organizações que trabalham connosco e aliás está no nosso mantra da Dare Data, que é, a nossa visão é democratizar os sistemas de inteligência artificial, porque a realidade é que se as organizações se não tiverem acesso a estas tecnologias da mesma maneira como outras organizações,
o mundo vai ser de 7 empresas, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon e poucas mais, ou seja, porque essas empresas vão ter o faca e o queijo na mão para tomarem as decisões económicas que quiserem, portanto, esta é uma das coisas que nós tentamos sempre fazer, é democratizar estes sistemas da melhor maneira possível. Pois isto espalha para a sociedade também. Sim, Ivo, e tu estás agora a referir uma coisa que me deixou com curiosidade, que é, imagina, sendo a Herdate uma empresa, vou-lhe chamar tech, não é? Portanto, eminentemente estando no centro deste furacão, como é que vocês, na verdade, porque acabam sempre por ter esse papel, nem que não queiram, nem que seja indiretamente, mas acabam sempre por ter um papel de educação, de educar os líderes de como é que eles tomam decisões neste contexto. Não é? Ou seja, como é que nós educamos a liderança, um CEO ou uma equipa de direção de C-levels que precisa de entender que realmente estamos a falar, por exemplo, da utilização de um LLM para fazer brainstorming, mas que estamos a falar de algo que é por natureza probabilística, não é? Que nós já falamos e que tem sempre associado, que na verdade pode um bocadinho entrar em choque com aquilo que é a forma como as organizações decidem. Ou seja, eu acredito que para alguém que ainda por cima está na área tech e vê business a tomar decisões, epá, vocês sentem realmente este papel de educação? Vocês até têm internamente alguma framework já definido, ou algum conjunto de processos, ou isso é discussão interna nas vossas reuniões, de como é que as lideranças, de facto, adotam a tecnologia e processos, como é que elas as estruturam neste novo contexto? Sentimos. Infelizmente existem duas coisas. Primeiro, existem as pessoas que leem artigos no Economist e no Harvard Business Review e acham que de repente ficaram os maiores expertos em inteligência artificial e tomam más decisões por causa disso. E depois existem, com quem nós gostamos imenso de trabalhar, são os líderes que são humildes naquilo. Conhecem muito bem digamos, as três bolas de atuação. Sei o que sei o que não sei o que não sei. Portanto, que conseguem mapear relativamente bem esses três campos. E quando trabalhamos muitas vezes com líderes que sabem o que não sabem de inteligência artificial e têm noção que há uma parte que não sabem e que não sabem desta área, ou seja, uma parte relativamente grande, trabalhamos de forma muito aberta com estes líderes para ajudar a tomar as melhores decisões onde incorporar inteligência artificial, porque muitas vezes eles têm sempre à porta vendors que estão lá à porta a dizer vocês têm que meter inteligência artificial em todos os processos. Eu conto sempre uma história muito engraçada de um cliente meu que tinha bastante... Eu até tinha uma relação muito, muito boa com uma pessoa que estava no board, porque por relações profissionais que já tínhamos trabalhado antigamente, e esta pessoa ligou-me a dizer, eu estou aqui um bocado desconfortável, porque temos aqui uma data de diretores que estão a dizer que devemos implementar esta ferramenta, mas eu tenho muitas dúvidas. Porquê? Porque eu tenho muitas dúvidas que esta ferramenta nos vai acrescentar alguma coisa, porque me vai automatizar todo o customer support. E a primeira pergunta que eu fiz é assim, mas quanto é que essa ferramenta te custa? Ele disse-me o valor, e disse, e quantas chamadas é que tens por dia? E ele disse, tenho 20. E eu, não faz sentido nenhum. Portanto, não vale a pena já ir por aí, porque se tens 20 chamadas, porque é que vais estar a automatizar o teu customer support e não continuas a ter um humano a fazer isso? Não vais tirar valor nenhum. Tens outras coisas que podes automatizar, processos mais chatos que tens dentro de casa que requerem muito trabalho manual, mas vale investir o teu dinheiro aí. Portanto, é muito difícil para um líder que não está nesta área não ser enganado, entre aspas, porque hoje em dia o objetivo de grande parte das empresas é tentar entrar nesta área e meter a inteligência artificial em tudo. Nós, enquanto consumidores, também vemos isso. Qualquer aplicação que nós temos hoje tem inteligência artificial, nem que seja um chatbot que não serve para nada e que ninguém vai usar, mas tem que ter só porque alguém manda. Deixa-me só colocar-te uma pequena reflexão para continuar o teu racional, que é, estamos a falar aqui de um contexto probabilístico, o líder tem medo de errar no contexto. Como é que o líder encara este fator que ele, na verdade, pouco controle tem? Como é que, portanto, como é que vocês gerem isto perante as lideranças? Olha, o líder tem que principalmente procurar duas coisas. Tem que... há três coisas que eu vejo que os líderes devem fazer. Primeiro é confiar nos power users dentro das organizações. Isto é super importante. Ou seja, há pessoas dentro das organizações que são super curiosas sobre inteligência artificial. Esse feedback é top. Top. E essas pessoas devem ter carta branca para experimentar uma data de ferramentas e produzirem e dizerem, olha, testei este workflow, resultou muito bem, vamos incorporar isto para a organização toda. Portanto, não há nada melhor do que... E o bom desta tecnologia é que toda a gente usa de forma relativamente rápida. Não é preciso ter um training de 6 meses para utilizar a inteligência artificial. Portanto, esses top users que temos dentro da organização devem ser pessoas que devem ter relativamente liberdade para testar várias tools, várias ferramentas no seu workflow
ter AI champions que são bons, porque a verdade é que estas pessoas são aquelas pessoas que nos vão trazer aquilo que acontece operacionalmente. Depois depende um pouco do tamanho da organização, ou seja, todos isto que eu estou a dizer depende muito do tamanho da organização, contexto e etc. Mas diria que esta lógica de ter AI champions, pessoas que são muito abertas à tecnologia, muito abertas a experimentar e que conseguem convencer os outros a fazer o mesmo, são essenciais como primeiro ponto. Segundo ponto, tenho que escolher parceiros certos. A verdade é esta. E não estou aqui a dizer que tem que ser a minha empresa ou não tem que ser a minha empresa, mas há uma coisa que é fundamental, que é experiência na área de inteligência artificial. A experiência na área de inteligência artificial é muito, muito importante, porque a verdade é que estes sistemas não são assim tão diferentes dos sistemas que montámos nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. E é necessário ter engenheiros que saibam montar estes sistemas. A parte do vibe coding é muito engraçada, é muito gira, significa protótipos. É boa para prototipar. Não é boa para sistemas de produção que requerem milhares de utilizadores e que podem ter falhas graves, em que a falha é muito grave e o erro é muito grave. Porque estes sistemas de inteligência artificial ainda não estão lá, ainda não são capazes de montar estes sistemas que não são fault process, que conseguem lidar com os erros. Portanto, escolher os parceiros certos que tenham bons engenheiros e que tenham uma boa liderança com experiência na área técnica. Depois, em terceiro lugar, saber contratar bem para pessoas da AI dentro de casa. Para nós, por exemplo, nós nunca recomendamos até aos nossos clientes que contratem a Data e as únicas pessoas que sabem de inteligência artificial dentro da organização são uma empresa externa, que é a Data. Nós recomendamos sempre trabalhar com pessoas internas, ou seja, mesmo que comecemos a trabalhar com a organização sem eles terem ninguém lá dentro, dizemos, olha, nós ajudamos a recrutar uma pessoa que é capaz de tomar decisões e que é capaz de aprender connosco como tomar boas decisões em inteligência artificial. Porque esta pessoa vai ser quase uma LLM treinada ao vosso contexto. Portanto, é uma pessoa que vai conhecer o vosso negócio melhor do que nós, de certeza. É alguém que vai estar dentro do vosso negócio a perceber os processos todos e não há nada mais valioso do que isso. E estes 3 pontos são sempre o que eu recomendo aos líderes, antes daquelas coisas megalómanas de vamos pôr AI em tudo e vamos começar a mudar, vamos despedir uma data de gente para trocar por AI. Raramente. Nunca vi esse resultado sequer. Isto é outra coisa que eu não recomendo. Não é? Eu adorei uma expressão que tu referiste agora. Uma pessoa, na verdade, é um LLM com contexto. Porque na prática é isso, não é? Na prática é isso. É um LLM com contexto. Com um bocadinho mais de reações emocionais e ansiedade e outra coisa. Mas é, no fundo. Muito bom. Pedro, eu não sei se tu há bocado ias partilhar. Sim, mas é isso, ia reforçar um bocadinho isso que estava realmente o Ivo a dizer, que eu tive a necessidade aí de um apoio que eu estou a dar aí numa empresa e eu tive que criar precisamente isso para as lideranças, isso que o Ivo está a dizer, que é tu tens que começar primeiro pela cultura da empresa, pela vantagem competitiva da empresa, não é? E só depois então mapeias o processo de decisão e só depois é que vais. Dentro desse processo de decisão, como eu referi, porque só são 20 telefonemas, não é? Não vale a pena. Dentro do processo de decisão, depois é que tu vais atribuir o que é que alocas à inteligência artificial e o que é que alocas ao ser humano. E realmente a maior parte, e quando se diz, porque 95% dos processos de inteligência artificial falham, etc., falham porque realmente as pessoas começam pelas ferramentas, começam pelo final, não é? E é muito importante haver esta coerência, não é? Porque duas empresas do mesmo ramo, com uma cultura e uma vantagem competitiva diferente, podem e devem ter opções diferentes de inteligência artificial, não é? Que é como ele diz também, que já há 10 anos é assim, agora está tudo muito mais potenciado, tem tudo um impacto muito maior, sem dúvida nenhuma, não é? E depois essa questão do contexto, Marcos, que tu também estavas a falar, e o Ivo, também é importante, não é? Eu acho que já referimos aqui, quando há 3 anos, aquela investigação da Harvard diz que aquilo que nós somos mentalmente, o nosso mindset, a nossa mind, é um construto de 3 coisas com a mesma importância, que é o contexto, é o nosso cérebro e é o nosso corpo. Portanto, está aí, não é? Portanto, aquilo que nós somos é também fruto do contexto onde nós estamos, não é? E isso realmente acho que é importante para quem nos está a ouvir perceber que quando se contrata a Data ou da empresa do género, mas estamos a falar da Data, que é importante perceber que tem que haver alguém dentro que depois acompanhe e que faça o trabalho, porque isto é uma coisa que não se subcontrata, não é? Subcontrata-se uma metodologia e
pronto, e era um bocadinho isso. E também já agora repisar isso também que o Ivo estava a dizer, mesmo da questão geopolítica. O próprio Bill Gates agora em janeiro no blog dele já disse realmente isso, quer dizer, nós vamos passar por 5 anos muito difíceis, de uma convulsão permanente, mas ele está convencido que depois a coisa se resolverá e será inevitável, acho eu, como todos nós estamos aqui a pensar. Portanto, eu se calhar deixava essa pergunta também ao Ivo, mais otimistas ou menos ou mais pessimistas, Ivo, mas é inevitável que o futuro do negócio, da minha função, da minha tarefa passe também pela IA, porque senão perco completamente a competitividade. Pronto, e se tu também vês isso, que a tecnologia não nos vai tanto tirar o emprego, vai nos tirar mais trabalho, e aquela frase feita é: quem sabe dominar é que nos vai tirar depois o emprego a nós, não é? Se tu te revês também nestes dois pontos. Vejo, em parte, apesar de saber que há tentações para a automatização total sem o humano no meio, ou seja, de haver organizações que querem embandeirar nesse sonho de que hoje em dia, com a inteligência artificial de ponta a ponta, eu faço uma organização de uma ponta a ponta e não preciso de pessoas, esses empecilhos, não preciso deles aqui no meio. Eu sou completamente contra essa abordagem, por duas razões. Acho que há uma abordagem muito pragmática, ou seja, se quisermos ser pragmáticos, acho que é muito difícil criarmos coisas extraordinárias sem humanos no meio. Mas isto sou eu a pensar isto, porque a inteligência artificial trabalha com base no mediano, trabalha com base naquilo que já aconteceu, e os humanos é que trabalham com base no outlier e no extraordinário. E é a construção e a mente humana faz coisas extraordinárias que muitas vezes não consideramos. Depois, do ponto de vista moral e ético, parece-me que deverá ser uma stance, digamos, não estou a conseguir vir para o português agora, mas portanto, um statement, uma boa prática, digamos assim. Uma prática e um statement das empresas que devem pensar sempre na experiência do humano no meio, ou seja, enquanto organização do género. Tudo o que eu desenho com processos de inteligência artificial tem o humano no centro. Mecanismos de human in the loop, mecanismos de o humano é que trabalha com estas tecnologias, o humano é que é o coordenador das tasks, mas é o humano que está no centro. É a profissão do humano que está no centro. E eu espero que assim seja, porque eu acho que é o caminho tecnologicamente, acredito que esse é o caminho para o que nós trabalhamos, eticamente e moralmente, também acredito que deve ser o caminho que nós tínhamos de trabalhar. Depois, centra-se também naquilo que é a responsabilidade política dos líderes políticos, porque os líderes políticos vão ser muito importantes nesta transição. A qualidade dos líderes políticos vai ser muito importante nesta transição para garantir que as pessoas que não têm treino nesta área podem ter treino nesta área, que têm acesso à tecnologia da melhor maneira possível, que não começamos a criar um digital divide e um gueto de desinformação tão grande que temos um bando de autómatos que só usa a inteligência artificial para mandar coisas para nem pensar e que passam o dia todo agarrados ao TikTok e ao Instagram a ver vídeos e é isto a vida deles. Portanto, há responsabilidade dos líderes políticos de garantir que a sociedade não vai cair neste fosso tão grande e as organizações devem ser esse espelho dessa sociedade e eu acho que todas elas, pelo menos aquelas com quem tenho trabalhado, maioritariamente, grande parte da preocupação deles é: eu não quero despedir pessoas, eu quero tornar a vida das pessoas que trabalham comigo mais fácil. Contudo, também vejo organizações que começam a ceder a essa tendência de que eu só vou utilizar a inteligência artificial para reduzir o meu PNL ao máximo e para cortar gorduras a toda a hora. Vamos ver se isso vai resultar ou não e se depois não vão ter que inflar outra vez a sua capacidade de recursos humanos, porque tem uma data de coisas de inteligência artificial que não se coordenam, basicamente. No fundo, claro, e se resulta no curto prazo, mas depois, não é? Depois vai acabar por terem mais engulhos no caminho do que Sim. por aí, não é? Sim, e há pessoas que têm essa, ou seja, há pessoas que têm essa visão e acham que o mundo deve caminhar para aí. Eu não acredito nisso e acredito que o nosso trabalho e o trabalho das pessoas é importante e é essencial para aquilo que é a dignidade do ser humano e, portanto, toda esta tecnologia deve ser utilizada e posta em prática sempre com o humano no centro. Portanto, é isso que nós sempre tentamos trabalhar e incutir aos nossos clientes. Se nós vimos aqui um caso prático, imagina que tens uma organização que tem
200 colaboradores. Chega à tua beira, da AirData, e diz assim, olha, eu quero implementar IA na minha empresa. E quero iniciar este processo de IA a Z nas próximas 4 semanas. Para alguém que nos está a ver ou ouvir e que, portanto, possa ter este desafio, o que é que, nestas 4 semanas, o que é que seria feito semana a semana para que no final de 4 semanas nós tivéssemos, por exemplo, um piloto ou vários pilotos, tivéssemos vários casos de uso validados com resultados e os quais depois iríamos a nós escalar. Ou seja, para quem nos está a ver ou ouvir e diz, ok, super interessante, quero fazer isto, gostava de ter uma ideia e uma visão do que é que poderia ser esta implementação na minha empresa. Olhando para este horizonte temporal de 4 semanas, o que é que tu farias semana a semana? Se estivéssemos no momento zero, não fazia absolutamente nada, e vou explicar. O que é que eu fazia? As minhas primeiras 4 semanas eram entrevistar a organização toda. Era isto. Era entrevistar a organização toda, entrevistar os líderes e conhecer os processos das pessoas. Depois de conhecer os processos, era ter use cases no fim e propor use cases com base em 2 matrizes. Qual é que é o valor que o use case acrescenta a nível da organização? Será que liberta trabalho e permite as pessoas fazerem outras coisas? Será que é um processo altamente pesado, complexo e caro, porque requer uma coordenação de imensos stakeholders e leva muito tempo? E, portanto, temos esta matriz de valor para a organização. E depois, qual é que é a complexidade tecnológica do use case? Porque há organizações que dizem, ou seja, há organizações que têm muito valor acrescentado, mas que têm que investir milhões e milhões de euros para chegar a esse valor acrescentado, porque estão muito obsoletos tecnologicamente. Então, se calhar é melhor ir para processos mais simples, que também acrescentam valor, mas que são tecnologicamente menos complexos. Portanto, as minhas primeiras 4 semanas são assim, é entrevistar, conhecer os processos, perceber onde é que podemos implementar. Assumindo que isto já está feito, e agora aí depois já vou mais diretamente responder à tua pergunta. No fundo, esta tecnologia tem que ser... As implementações de inteligência artificial, nós estamos a ver que passam muito por 2 tipos de casos. O primeiro caso é for the employee, portanto é o empregado que tem acesso a tecnologias de inteligência artificial para lidar com os processos diários, para lidar com diversas coisas que aceleram o seu dia-a-dia, e temos coisas que são despoltadas por coisas externas à organização, portanto, e-mails de cliente que chegam a pedir faturas, pedidos de customer support, pedidos de fornecedores, portanto, tudo aquilo que é contextual à volta da organização. E nós vemos sempre os processos de inteligência artificial a cair numa destas 2 caixas. Ou é a pessoa e o empregado que têm acesso a estas tecnologias para acelerar o seu próprio workflow, ou temos um workflow que é despoltado por entidades externas. A primeira coisa que nós fazemos é tentar montar uma prova de conceito rápida, em 2, 3 semanas, garantir que não sonhamos alto com aquilo que é qualidade do sistema. O sistema vai errar muito inicialmente, mas temos a noção de quanto é que ele erra inicialmente e fazemos um plano imediato de melhoria daquilo que o sistema está a fazer. Porque todos os sistemas de inteligência artificial, em pouco tempo, não vão acertar 90 e tal por cento do contexto da organização, nem 100%, nem nada disso. Começam ali nos 60%, nos 70%, vão errar nos outros 30%, e cabe-nos a nós ajudar depois a organização a dizer, olhem, ele está a errar aqui porque vocês têm documentação que é contrária, que é documentação que diz coisas diferentes nestes 2 documentos que vocês estão a dar a esta inteligência artificial. Portanto, está aqui o plano de melhoria para conseguirmos subir esta performance. Depois, é pôr isto, nessas 4 semanas, pôr isto na mão dos utilizadores. Ponto. Isso é o mais importante. É pôr isto nas mãos de quem vai realmente utilizar estas tecnologias e receber feedback o mais rapidamente possível. Onde é que está a falhar? Que tipo de coisas é que não está a conseguir ler bem? Que tipo de problemas é que vos está a dar? Porque muitas vezes faz projetos de 6 meses sem dar sequer a oportunidade das pessoas testarem. Depois chega-se à fase do teste e dizem, mas isto não serve nada para mim, porque falta aqui um botão que é super importante. Eu tenho de exportar as minhas faturas para SAP, por exemplo. E falta aqui esse botão. E eu sem isso não faço nada aqui, portanto. Então, isto é uma das coisas muito importantes que nós fechamos sempre nas 4 semanas. Tentar perceber qual é que é o tipo de produto que nós vamos alocar, se é um produto que está a ser uma coisa que está a ser despoltada por uma entidade externa, se é um produto mais para os employees, mais para os empregados dentro da empresa. Depois, definir qual é que é o baseline de performance que estamos a ter numa prova de conceito rápida e depois definir esse plano de melhoria e, nas primeiras semanas, colocar logo isto nas mãos dos utilizadores e adicionar valor rápido nessas 4 semanas. Portanto, são um bocadinho assim os tópicos para as 4 semanas. Olha, excelente. Eu se calhar queria aproveitar esta oportunidade, até porque falamos de organizações e já falamos aqui, inclusive, desta tragédia do mediano, digamos assim,
que é, nas últimas semanas, e sendo tu da área tech, sendo tu data scientist, tem-se falado muito da Multibook AI, ou seja, desta rede social, ao estilo Reddit, onde, na verdade, agentes entre si acabam por criar todo um ecossistema e uma dinâmica própria. E já que nós estamos a falar de liderança e estamos a falar de organizações e de pessoas, como é que tu vês esta, eu vou-lhe chamar experiência, como é que tu vês o caminho que isto vai seguir? Porque, na verdade, estes agentes, a partir do momento em que estão ligados com o mundo real, podem ter impacto por eles mesmos, por sua, vou-lhe chamar, decisão, no nosso mundo real. Como é que tu vês para as organizações, para quem nos está, não é, portanto, a ver, ouvir, como é que tu vês esta experiência? Como é que tu a vês? Qual é o prisma pela qual tu olhas por ela? Que learnings é que tu achas que nós podemos tirar? E que impactos é que tu achas que isto vai ter nas organizações? Neste momento acho que é tudo muito incerto e ainda é difícil de prever, mas o que eu acho interessante, esta experiência é no máximo gira, é engraçada, tipo, é uma coisa divertida de ver o que está lá a acontecer e assim um bocadinho mais de estamos a ver as formigas a discutirem entre elas e um dia podemos ser nós as formigas, ou seja, podemos ser nós dentro da redoma e somos nós, alguém nos está a ver a discutir de fora. Portanto, é um bocadinho esta a ideia, é um bocadinho irónico. Neste momento somos nós a fazer ali uma experienciazinha engraçada enquanto humanos a perceber o que é que acontece. Contudo, eu acho que é um primeiro passo de uma coisa muito interessante. Por acaso li isto do Stephen Wolfram, que ele tem o Wolfram Alpha, que é um website muito conhecido, e li isto. Ele já disse isto há cerca de 1 ano e meio. Eu estive a reler este artigo no outro dia, que é uma coisa bastante potencial de acontecer, que é a inteligência artificial e a forma como estes agentes interagem entre eles será de futuro semelhante à forma como a natureza interage. Nós não conhecemos muita coisa da natureza. Há muita coisa que acontece na natureza que nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos prever quando é que um terremoto vai acontecer, por exemplo. Conseguimos ter uma ideia, mas é impossível prever se um terremoto vai ser amanhã, se vai ser daqui a 3 semanas, se vai ser daqui a 4 semanas. Nem quando a chuva vai parar, Ivo. Nem nem sabemos quando a ainda chuva quando vai parar a parar. chuva. Ou seja, há montes de coisas, de fenómenos de natureza que nós não conseguimos prever. Nós interagimos com a natureza em determinados pontos. Ou seja, temos pontes para o mundo da natureza, mas nós não conhecemos o mundo da natureza como um todo. E possivelmente, com este mundo da inteligência artificial, vai ser igual. Vai haver um mundo em que nós não conhecemos, um mundo que nós não compreendemos enquanto seres humanos. E vamos ter pontes para interagir com esse mundo de inteligência artificial. O que estamos a ver neste momento com esse Reddit de agentes é um pequeno passinho para isso, ou seja, há coisas ali que nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer e temos pontes, neste caso pontos visuais e textuais para esse mundo, mas possivelmente no futuro vai haver um mundo que nós não vamos compreender enquanto seres humanos. A melhor maneira de esperar, o que devemos esperar desse mundo e tentar construir, no sentido de quando esse mundo for autónomo, é garantir que esse mundo não vai querer tornar os humanos obsoletos. Portanto, é um bocadinho esta a ideia. Mas a verdade é que a natureza dá-nos coisas muito boas e muito más também. A natureza dá-nos capacidade de nos alimentarmos, ao mesmo tempo dá-nos desastres naturais que matam milhares de pessoas. Portanto, é um sistema complexo, muito complexo, que nós não temos a capacidade de compreender e esses sistemas de inteligência artificial autónomos possivelmente vão ser semelhantes. Para as organizações, será a interação com um sistema complexo que não compreendem muito bem e a utilizar o que compreendem para melhorar o seu dia-a-dia, no fundo. É curioso portanto, esse comparativo que estavas a fazer, porque também na natureza muitas das coisas nós não conseguimos determinar porque nós somos os culpados das alterações. As famosas alterações climáticas, e aqui pode acontecer exatamente a mesma coisa. Certo. Tu estás a criar o bicho, não é? Que um dia te pode tornar mais independente e realmente tu estás a alimentar isso. Voltamos àquilo que tu disseste há 15 minutos atrás. A grande questão é se nós vamos continuar a estar no centro ou não. Isso é que nós não podemos perder essa prerrogativa, não é? Porque senão a coisa corre mal, sem dúvida. Sem dúvida. Certo. E aqui, pronto, esta analogia do Stephen Wolfram, tudo o que eu digo de inteligente não vem da minha cabeça, vem da cabeça de alguém. Sou uma LLM muito bem treinada. Portanto, Com contexto. Sou uma LLM muito bem treinada nesse emoções, sentido. Emoções. De referências. Uma LLM com contexto e emoções. E, portanto, eu achei esta analogia muito boa dele e, de facto, é um pensamento... depois, muito interessante. Se tiverem a oportunidade de linkar o artigo, eu depois posso mandar e podem linkar.
Muito bem. Boa. Portanto, estamos literalmente a chegar ao fim. Eu queria te perguntar, se calhar, do ponto de vista da Dare Data, e já um bocadinho, para quem nos está a ver ouvir, pensar do ponto de vista organizacional, está a haver uma transformação na própria forma como as organizações hoje se estão a adaptar ao mercado. Uma das coisas que nós falamos num dos últimos podcasts é que nós hoje não estamos propriamente apenas e só a assistir a uma redefinição daquilo que é o trabalho, mas de trajetórias profissionais. E eu acredito que estas trajetórias profissionais não são só individuais, mas também das próprias empresas, que, na verdade, ao longo dos anos, e principalmente ao dia 2, provavelmente se estão a adaptar continuamente ao novo contexto. Quais é que são os maiores desafios que tu vês, Ivo, que a Dare Data vê nos próximos anos para serem resolvidos no mercado? E, no fundo, para quem nos está a ver ouvir, que mensagem final é que tu gostarias de deixar para organizações, para pessoas que são decisoras, que têm de tomar decisões relacionadas com a adoção da tecnologia nos seus próprios processos internos? Há dois desafios muito grandes. Há o desafio da quantidade e da velocidade. O da quantidade é que cada vez há coisas novas a sair todos os dias. E esse é um desafio muito grande. Essa quantidade de coisas novas que saem todos os dias. É muito fácil perder-se no ruído e não seguir uma linha condutora. Portanto, muitas vezes parte tudo na estratégia e tomada de decisão. É treino e capacidade de estratégia, capacidade de tomada de decisão e capacidade de mudar o nosso pensamento de uma forma aberta, mas de uma forma que está ligada àquilo que são os fundamentais. Os fundamentais não mudam assim tanto. E os fundamentais são servir melhor os clientes, ter pessoas felizes na organização, entregar valor à sociedade. Esses fundamentais não mudam. A forma como nós o fazemos é que podem ser um bocadinho diferentes. Mas esses fundamentais não mudam. E, portanto, é importante os líderes manterem um bocadinho a cabeça fria com a quantidade de coisas que existem hoje em dia. Porque a verdade é que é fácil embarcar em tools, em tecnologias, em coisas novas com o medo da concorrência. O FOMO às vezes leva-nos a tomar decisões muito más e que não são boas para a organização. Depois, a segunda é a velocidade. E o FOMO, desculpem, às vezes as pessoas podem não saber esta expressão, é o fear of missing out, ou seja, o medo de ficar para trás. E esse medo de ficar para trás é uma coisa muito humana e que nos pode levar a tomar as decisões erradas. A segunda é a velocidade. Ou seja, a nossa capacidade de adaptarmos o nosso pensamento às coisas novas tem que ser muito maior. E aí as organizações vão ter que ser muito mais ágeis a mudar, possivelmente vão ter que ser muito mais abertas a experimentar e o status quo já não resulta durante tanto tempo. As minhas vantagens competitivas, o meu moat económico já não resulta tanto tempo, já não é tão sticky. Portanto, eu vou ter que ter mais agilidade. Já não há aquela coisa de ter uma organização que simplesmente por ter capturado 30% ou 40% do market share pode adormecer para os próximos 50 anos. Eu acho que isso vai ser muito mais difícil. E, portanto, aqui isto é super importante para os líderes saberem trabalhar esta capacidade de adaptação e, ao mesmo tempo, parece contraditório, mas saberem trabalhar a capacidade de resiliência e de pensamento crítico sobre o que importa e o que não importa. Essas duas são os maiores desafios que as organizações, estes dois parâmetros, parecem de ser os maiores desafios. Ivo, certo, e reforçar mais uma vez, isto está a dizer que também acho que é muito importante, também defendo muitas vezes isso, que é, nós estamos realmente em processos, já há muitos anos, processos de mudança acelerada, só que o problema é que nós mudamos de metodologia muitas vezes, mudamos de forma de fazer as coisas, mudamos de tecnologia, mas continuamos a pensar da mesma maneira. E tudo isto só muda se tu começares por mudares a tua forma de pensar. Tem sido muito nisso, porque as pessoas vêm com os mesmos paradigmas, vêm com os mesmos tipos de pensamento e disseram, mas eu mudei isto, eu mudei aquilo, está bem, mas continuas a pensar da mesma maneira. Eu recorro muito ao António Lobo Antunes, quando ele diz que nós, cada vez mais, nós não evoluímos como pessoas, nós vamos sendo pessoas diferentes ao longo do tempo, não é? E é um bocadinho isso que está a acontecer. Eu até costumo ser aos alunos que me costumo provocá-los do seguinte: se tu pensas exatamente da mesma forma que pensavas há 2 anos atrás, tu já não estás competitivo no mercado de trabalho, não é? E isso é importante, porque a mudança é uma coisa que nós já interiorizamos, a maior parte de nós, mas muitas vezes interiorizamos dentro de um arquétipo mental de pensamento que continua o mesmo, não é? E isso tem que ser a primeira coisa a mudar. E eu acho que nós sentimos isto quando a organização, ou seja, nós pessoalmente sentimos isto quando a organização cresce, por exemplo,
O IVE da empresa de 5 pessoas não pode ser o IVE da empresa de 15 pessoas, não pode ser o IVE da empresa de 50 e não pode ser o IVE agora da empresa de 120. Ou seja, não sou a mesma pessoa, continuo a ser a mesma pessoa fundamentalmente, os meus fundamentais são bastante sólidos, a forma como lidero e como giro a equipa, mas houve coisas que tiveram que mudar fundamentalmente em mim. Não vou ser eu a pegar com as minhas mãos em todos os problemas que existem na organização. Por um lado, porque não é produtivo, e por outro lado, porque não é justo para os meus líderes, porque eu tenho que dar espaço aos meus líderes para errarem e para treinarem a sua tomada de decisão. Se eles não errarem, não tomarem decisões por eles, então também não crescem. E eu vejo isto nas organizações como um todo. A organização vai ter que fazer este caminho de alteração, ou seja, este caminho de mudança. Aquilo que eu fazia há 2 anos ou 3, isto é uma das coisas que eu também incuto muito na cultura da Dare Data, quando as pessoas vêm para cá, que é as coisas, temos que assumir que as coisas que fizemos e que resultaram noutro contexto, noutra organização, se calhar não vão resultar aqui, porque o mundo é muito diferente hoje em dia de quando eu fiz coisas que resultaram noutra organização. E eu também tenho sensivelmente 15 anos de experiência e aquilo que eu resultava quando eu comecei a trabalhar nesta área mais de data science ao início, agora já não estou tão hands-on, mas aquilo que eu fazia há 15 anos já não é nada parecido com aquilo que eu faço hoje em dia, mesmo se for pegar tecnicamente, porque as coisas mudam muito rápido e é importante essa capacidade de adaptação, hoje em dia, ainda mais rápido, porque a velocidade é de facto estonteante. Acho que isso é o que todos nós sentimos, é que a velocidade é estonteante. É isso mesmo. E, portanto, muito rapidamente também fizemos nós este podcast. Ivo, muito obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui connosco a partilhares a tua visão sobre o mercado, sobre aquilo que está a acontecer nas organizações, sobre os desafios também que os líderes enfrentam e também acabamos por ter aqui um conjunto de sugestões práticas para que quem está a ver ou ouvir possa também levar consigo para refletir e possa também procurar mais conteúdo, mais informação, se for algo que queira implementar na sua organização, nos seus próprios projetos. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe, nos pode seguir e subscrever o nosso canal no YouTube, portanto, sugiro que o possam fazer, também no Spotify, também no LinkedIn. Ivo, uma vez mais, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. E até breve. Obrigado. Até breve aos dois. Obrigado. Decoding AI.